E aí, pessoal do canal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar tratando com vocês a questão 29 da prova da SpaceX do ano passado. E essa foi uma questão que tratou da terceira lei de Newton e sua relação com a fórmula do trabalho. Então, vamos nessa? Então vamos lá, pessoal. Vamos ler a questão primeiro. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade F igual a 4 newtons, constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6 metros, ao longo do plano com velocidade constante. Já vamos grifar isso aqui porque é uma informação importante. Desprezando-se o atrito, então, a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B são, respectivamente. Pessoal, existem duas formas de a gente resolver essa questão. A primeira forma, menos trabalhosa, faz com que a gente já obtenha o resultado logo de cara. Agora, se a gente quiser ter mais certeza, não estiver tão confiante assim na questão, a gente pode calcular pela segunda forma. Eu vou começar aplicando a primeira forma para a gente ver como é que a gente poderia ter eliminado essa questão logo de cara na prova. Vamos lá? Então vamos começar pelo primeiro caso. Pessoal, vamos primeiro calcular as forças distributivas que estão aplicadas no bloco. O que a gente vai ter aqui nesse bloco? A gente tem a força F, que já está aqui, e a gente tem também uma força peso, que é própria do bloco. Essa força peso pode ser definida como massa vezes gravidade, certo? Mas a gente não consegue calcular nada com essa força peso nessa direção que está aqui. Então vamos colocar aqui dois eixos, um paralelo ao plano e outro perpendicular ao plano. Nesses dois eixos, no eixo horizontal, que é esse aqui, eu vou ter a primeira componente da força peso, que é justamente P seno de θ. Já no eixo vertical, eu vou ter a componente P cosseno de θ. E esse ângulo aqui é o θ. Se a gente calcular aqui para saber qual que é o P seno de θ, qual que é o cosseno de θ, basta a gente colocar uma linha reta aqui imaginária e fazer a propriedade, né? Seno de θ é igual a essa daqui, chamar de, não sei, x, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é justamente a força P. Esse x vai ser P seno de θ. É assim que a gente calcula e descobre, tá bem? Deixa eu apagar isso aqui para a gente não se perder. Sabendo disso, lembra que eu falei para a gente grifar essa expressão aqui, que a velocidade era constante? Isso é porque, já que a velocidade é constante, isso significa que esse movimento de subida está em movimento uniforme. A gente sabe que no movimento uniforme, a resultante das forças é igual a zero. Pela fórmula do trabalho, a gente precisa força vezes distância vezes o cosseno de θ. Então, se essa resultante de forças que está aplicada aqui nesse bloco é igual a zero, isso significa que F, que é igual a 4 newtons, menos esse P seno de θ que a gente calculou aqui, vai ser igual a zero. Então, F vai ser igual a P seno de θ. Mas eu já sei quanto vale esse F. Então, quer dizer que P seno de θ vai ser igual a 4 newtons. Beleza, sabendo disso, eu já tenho essa força daqui. Porque é justamente a força que eu preciso para calcular esse trabalho. Então, o trabalho vai ser 4 vezes a distância. A distância é essa daqui, de 1,6 metros, que ele deu para a gente, vezes o cosseno de θ, que é, presta atenção, trabalho realizado pela força-peso. Esse cosseno de θ vai ser o cosseno da direção que a força-peso está aplicada, força-peso na componente horizontal, que é justamente a do seno, que a gente calculou, e a direção do movimento. Então, se a força-peso está para cá e o movimento está para cá, isso significa que esse ângulo aqui é de 180 graus. 180 graus. E o cosseno de 180 graus, a gente sabe que é menos 1. Significa que o trabalho vai ser menos 6,4 joules.
A única opção que tem 6,4 joules é a opção número B. Uma segunda forma de calcular essa questão, pessoal, é fazendo o contrário, né? É calculando primeiro a massa desse nosso bloco e depois calculando o trabalho que essa força-peso provoca nessa distância. Mas é uma forma muito trabalhosa, já que como a gente só tinha uma opção com esse valor de trabalho, isso significa que a gente estaria fazendo uma conta mágica, que é a conta da massa. Mas vamos calcular de qualquer forma, para a gente saber como é que calcularia. Eu sei que o peso ele é igual a massa vezes a gravidade. Então, o que vai acontecer aqui nessa situação? Eu tenho que a força F é igual a 4 newtons, e já que essa velocidade é constante, eu sei que o movimento está em movimento uniforme, isso significa que a força F vai ser exatamente igual ao peso vezes o seno de θ. Então, o peso eu não tenho, mas eu sei que a fórmula do peso é massa vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo, vezes o seno de θ, que já que o θ é 60 graus, eu sei que esse seno vale raiz de 3 sobre 2. Se eu jogar esse valor de 2 para o outro lado, multiplicando com 4, eu vou ter que, vamos colocar para cá, para ter mais espaço, 8 é igual a 10 raiz de 3 vezes a massa. Massa é igual a, vamos cortar esses dois aqui dividindo por 2, vai ser igual a 4 dividido por 5 raiz de 3. Se eu colocar a raiz de 3 aqui multiplicando dos dois lados, eu vou ter que a massa é igual a... Eu vou ter que a massa ela vai ser igual a 4 raiz de 3 dividido por 15. Só que o que a gente vai reparar? Que esse 4 raiz de 3 dividido por 15 está tanto na opção B quanto na opção E. Então a gente ainda teria que calcular o trabalho. Ou seja, a gente estaria fazendo duas contas. Fazendo aqui é a mesma situação anterior. Esse trabalho vai ser o peso, que vale 4, dividido, aliás, multiplicado pela distância, que é 1,6 metros, multiplicado pelo quociente entre a direção da força-peso e a direção de subida desse nosso bloco, que é justamente cosseno de θ. Θ é igual a 180 graus. Esse 180 graus, esse cosseno vale menos 1, e isso é igual a menos 6,4 joules. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, deixe seu comentário com alguma sugestão que você tenha para o canal. Semanalmente a gente vai estar postando aqui resoluções e abordando conteúdos da disciplina de Física e também de Redação. Então, se quiser ficar por dentro disso, se inscreva no nosso canal para que você esteja por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, todas as dicas semanais que a gente está dando. Valeu, pessoal. Até a próxima.